A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse vídeo aqui do Luiz Carlos de Viçosa é o pior de todos os vídeos, de todas as falas, de todas as pregações que esse senhor tem feito. Eu tenho visto que esse homem está, para defender a CCB, ele está destruindo totalmente o conceito graça, escritura, estudar a palavra, né? Tudo isso em prol de um projeto chamado Congregação Cristã no Brasil. E é lamentável. Nesse áudio aqui agora você vai ouvir ele dizendo, ele substituindo na verdade a graça que é você ter recebido algo que você não merecia. Esse é o conceito de graça, né? Você receber o perdão que não merecia. Você recebeu um favor de Deus que você não merecia. E ele está substituindo isso por esforço humano, dedicação humana, ou seja, ele praticamente destruiu o conceito graça. Eu vou rodar o áudio aqui e depois eu vou mostrar na Bíblia, segundo a palavra de Deus, que este homem está enganado e está enganando vocês, né? Não sei se ele faz isso por ignorância ou propositadamente, né? Eu acredito, né, dentro de todo o contexto que a gente vem acompanhando, que isso aqui é premeditado, certo? Por quê? Porque eles amam a CCB e eles vão defender a CCB, ainda que seja necessário ferir e macular a palavra de Deus. Vamos ouvir aqui o que ele está falando sobre graça. Presta atenção, gente, que é um absurdo o que este homem vai falar agora. Ouça. Eu vejo aí a teologia de alguns falando. Eu vejo aí a teologia de alguns falando graça é perdão imerecido. É uma tradução de dicionário. Graça é o poder de Deus operando dentro de nós. Graça é o Espírito de Deus vive em você, te agitando, te arrancando da mão do pecado, é te empurrando na direção do céu, é te fazendo orar pelo seu irmão, pela sua irmã, é levantar de madrugada orar para o ministério, para sua filha, para o seu filho, para o seu vizinho, é gritar socorro aonde tem poder, aonde tem resposta, pode ser o homem mais iluminado do mundo, irmãos, não basta, nós temos que ser santo. Quantas vezes o inimigo ficou envergonhado, o Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. Bom, tudo isso que ele falou é antibíblico. Quando eu falo antibíblico é porque eu tenho passagens bíblicas que provam o contrário do que ele está dizendo. Por isso que é anti, porque ele é contrário às escrituras sagradas. Primeiramente que eu já quero dizer que óbvio que nós temos que ter obras de cristão. Não é a graça as obras de cristão. As obras são frutos da graça, ou seja, primeiro a graça. Primeiro Deus te chama, Deus te perdoa. E então ele coloca o Espírito Santo no seu coração e o Espírito Santo é quem vai produzir esses frutos em você. Esse negócio de orar por um, por outro, isso aí, né, é efeitos da graça. Isso são frutos da graça. Agora eu vou rodar agora e eu vou fazer as pausas e eu vou mostrar para vocês pela Bíblia que este homem está enganando vocês. Segue aí. Eu vejo aí a teologia de alguns falando. Ele diz que ele vê aí a teologia de alguns. E aí agora ele vai fazer a crítica à graça. Bom, ao contrário, a massa, ainda que seja
calvinista, arminiana, ou seja, é consenso comum de que a graça é um favor merecido. Não é alguns. Não é alguns que eu vejo aí. Né? Por quê? Porque a CCB tem essa crença tão esdrúxula, essa crença da CCB é tão ridícula, né? Que ela não se encaixa em nada. Em nada. Ele está dizendo, eu vejo aí a teologia de alguns, como se a massa pensasse como eles. A graça são os nossos esforços. A graça é o meu bom testemunho, que a gente já vai entrar nessa parte do bom testemunho, que eu vou provar isso aí na Bíblia para vocês. Então, em primeiro lugar, é ao contrário o que ele está falando. Não, a maioria e a grande massa acredita em graça como um favor imerecido, porque isso está explícito na Bíblia, e a hora que ele falar sobre isso, eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Então, este é um conceito aonde as seitas entram, tá? As seitas, elas abalam doutrinas e crenças que são claras na Bíblia, né? Que são claras, ou seja, você pega aí um presbiteriano, um batista, um irmão da Assembleia de Deus, né? Ou alguma outra igreja séria, todos eles crê uniformemente, graça é o favor imerecido. E este senhor está dizendo que não. Em primeiro lugar, ele está falando que isso é a teologia de alguns. De alguns. Mentira. É alguns. São as seitas quem altera as colunas principais da graça. Agora vamos ouvir o restante. Segue aqui. Falando, graça é perdão imerecido. É uma tradução de dicionário. Uma tradução de dicionário. Agora vamos explicar aqui para ele. Ele está dizendo, a teologia de alguns estão dizendo que graça é favor imerecido. É uma tradução de dicionário? Não. O dicionário é coisa nova, é recente. Geralmente o que vai no dicionário, como esse é uma questão bíblica, né? Eles vão pegar aquilo que majoritariamente dizem sobre graça, e aí eles vão lá e colocam no dicionário, certo? Então, outra coisa, graça, favor e merecido, você não vai ver esse nome, exatamente esse nome na Bíblia. Por quê? Porque isso é um conceito, isso define um conceito, isso não precisa estar na Bíblia, mas eu vou mostrar textos bíblicos aqui, calma aí, tá? Então, é igual trindade. Você não precisa achar a palavra trindade na Bíblia. As três pessoas. Não tem. É uma palavra para resumir todo um conceito. É igual quando a gente fala CCBano. É uma palavra. Para quê? Para resumir uma frase enorme. Pra falar, os irmãos que congregam na congregação cristã no Brasil. Olha que nome grande. Aí fala CCBano, você já sabe. A mesma coisa que assembleiano, presbiterianos, batistas, são palavras que definem um conceito. Então, quando fala graça, favor e merecido, isso está resumindo, está evitando que você precisa dizer muita coisa, né? Então, agora eu vou entrar nos textos bíblicos. Então, esse negócio de é uma questão de dicionário. Aí você fica pensando, questão de dicionário. Aí ele vai falar o conceito dele sobre o que é graça, né? Sem ser a do dicionário, ele aponta para a graça por obras. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, né? Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 4, veja que o próprio texto bíblico mostra o que é graça. Lá em Romanos 3, 24, está dizendo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Olha só. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Ou seja, eu ou nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça. E qual é essa graça? Ele fala, pela redenção que há em Cristo Jesus. O próprio texto está dizendo que essa redenção é gratuita. Deus quis dar gratuitamente a nós. Mas a CCB, como prega uma salvação por obras, esse conceito da graça, favor e merecido, está machucando eles, está atrapalhando os negócios e os propósitos deles, por isso que eles vão atacar todas essas verdades. Isso é uma verdade que a CCB está atacando e tentando deturpar na sua mente.
né? Ou seja, está tentando atrapalhar as pessoas que estão acordando. Romanos, no capítulo 11, no versículo 6, também diz assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Ou seja, não é por suas obras. Quando fala que não é por suas obras, significa que você não pode fazer nada para ter essa graça. Então, se resume em que ela é gratuita e ele dá para quem quer. Então, essa ideia da CCB, né, essa ideia do Luiz Carlos de Viçosa de que graça não é um favor imerecido, é um verdadeiro absurdo, uma verdadeira lambança. E tem também aquele texto clássico, aquele verso clássico, né, da Bíblia que fala sobre graça, que é Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então o próprio texto está falando, calma, que essa graça não vem de você, não vem das suas obras, é dom de Deus. O que significa esse texto? Dom, presente de Deus. Tá? Então, a ideia deste Senhor, do que é graça de Deus, é totalmente deslocada. Tá? Isso aqui é uma pregação enganosa, isso aqui é uma serpente tentando ludibriar aqueles que estão procurando, estão tateando para tentar encontrar Jesus. Vamos ouvir o restante, segue aqui. Tradução de dicionário. Graça é o poder de Deus operando dentro de nós. Aí ele vai usar esse palavreado. A graça é o poder de Deus operando dentro de nós. Cronologicamente, ele pulou, né? Ele pulou a graça, que é eu recebendo o favor de forma imerecida. Ele já está indo para os efeitos da graça. Os efeitos. Ou seja, ele ignora a planta e está indo no fruto. Não, isso aqui não é uma goiabeira, não. Você está vendo um pé de goiabeira? Não, a goiabeira é isso aqui, é o fruto. Aí ele pega o fruto. Ele está enganando e enrolando vocês. Segue aqui, ouça. Graça é o Espírito de Deus vive em você, te agitando, te arrancando da mão do pecado. Graça é o Espírito de Deus dentro de você, te arrancando do pecado. É porque para se receber como eles acham que não tem pecado, quando falar arrancando o pecado é algo anterior ao batismo, né? E nós que sabemos que somos pecadores, nós estamos sendo arrancados do pecado constantemente. O pecado jaz em mim. Nós produzimos ele, nós pensamos pecado, nós desejamos pecado, a gente está em completa sintonia, né, com os desejos da carne, certo? E os desejos da carne é inimizade contra Deus, ou seja, é pecado, tá? Então ele está aqui, né, enrolando vocês. Agora ele está apontando para as obras. Ele vai apontar para as boas obras para dizer que isso é que é graça, né? Sendo que o amor que ele está falando aqui é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, você só recebe ele depois de ter sido agraciado por Deus com o perdão. E o perdão é a graça. Vocês estão entendendo? Romanos capítulo 5, versículo 5. Lá está falando que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vocês estão entendendo? Ouça aqui, ó. Aí vai vir mais um tiro no pé que eu vou pegar umas passagens bíblicas. Fica vendo. Te empurrando na direção do céu. É te fazendo orar pelo seu irmão, pela sua irmã. É levantar de madrugada, orar para o ministério. Onde tem resposta? Então ele fala que você tem que levantar de madrugada, isso é graça, é levantar de madrugada, orar pelo seu vizinho, pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu neto. Isso para ele é o que configura a graça. Presta atenção. Onde tem resposta? Buscar onde tem resposta. Aqui ele está fazendo uma leve alusão a você estar dentro da CCB, né? É buscar onde tem resposta, ou seja, você vir para cá. Observa que ele está tentando anular
uma verdade, as verdades da palavra de Deus, ele está anulando as verdades da palavra de Deus e tentando colocar a CCB no centro da verdade. Né? A graça é isso aqui, ó, é você vir aqui buscar a resposta de Deus. Ouça aqui. Ó. Pode ser o homem mais iluminado do mundo. Irmãos, não basta, nós temos que ser santo. Nós temos que ser santo. A santificação, irmão, querido, né? Ela vem por Deus, pela misericórdia, pelo Espírito Santo, certo? E isso aí não é a graça de Deus, isso não define a graça de Deus. Agora presta atenção aqui no final, né? Que é um jargão CCBiano e que hoje, meu querido, você vai entender isso e você vai parar de falar essa bobagem. Viu, CCBiano? Presta atenção, é sério o que eu estou dizendo. Você vai aprender mais uma coisa aqui hoje. Para o seu bem eu estou falando isso aqui, tá? Presta atenção no que ele vai falar sobre testemunho. Quantas vezes o inimigo ficou envergonhado, o Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. Você sabe que isso é uma mentira, né, CCBiano? Na CCB, como a salvação é por obras, você foi ensinado a guardar o seu testemunho. Afinal de contas, você precisa dele para se salvar. A salvação é por obras, então você precisa ter o seu testemunho. O seu testemunho é o seu histórico, é a sua capivara do seu tempo aqui na terra, para você mostrar lá no céu na hora que tiver que entrar, fazer um balanço geral ali sobre o que você fez de bom e o que você fez de errado. E você sabe que esse ensinamento aqui é totalmente diabólico. Me perdoa falar essa palavra, mas eu vou provar isso na Bíblia, certo, irmão? Tá? Então não existe nenhum lugar na Bíblia que está dizendo para você guardar o seu testemunho. Sabia disso, CCBiano? E eu vou mostrar aqui na Bíblia para você, tá? O nosso testemunho, tá? Ele é totalmente pecaminoso, manchado. Tá? Já começa que a gente eram todos pecadores e Cristo morre no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Todavia, continuamos ainda dentro desse tabernáculo de carne, onde ele deseja o pecado. Tá? Ele deseja o pecado. Então, o nosso testemunho jamais será aceito a Deus de forma a com que nos justifique na presença de Deus. Lá no Salmo 24, quando diz quem é que pode subir no santo monte do Senhor? Isso não está falando de você, meu querido. Está falando de alguém que tenha testemunho para se apresentar diante de Deus e ser aprovado. E lá está falando de Jesus Cristo. Ele é o único que tem o testemunho aprovado por Deus. E é por isso que ele está na nossa frente, para nós usarmos o testemunho dele. É o testemunho de Jesus Cristo que nós vamos apresentar para Deus, e não o nosso, tá? E eu vou provar isso para você mostrando na Bíblia, certo? Então, nunca mais você fala que você está guardando o seu testemunho para mostrar para Deus ou para tentar se justificar para Deus, porque é tudo isso que o adversário quer que você faça, tá? Porque sabe que se você levar o seu testemunho, você vai ser condenado. Então, primeiro, vamos começar em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, está falando assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, o dragão saiu para fazer guerra com aquelas pessoas que têm ou que guardam o testemunho de Jesus. Guardar o testemunho de Jesus é você ter sempre dentro de você o que foi que Jesus Cristo fez por você e por toda a humanidade, certo? E você está sempre pronto para levar isso e essa boa mensagem e essa informação às pessoas. É o testemunho dele. No testemunho dele você pode dizer: Jesus é santo, Jesus é fiel a Deus, Jesus permaneceu fiel, Jesus não pecou. Jesus é único, verdadeiro. Esse é o testemunho, não o seu. Você não se encaixa em nenhum desses adjetivos.
tá? E também em Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 10, presta atenção. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. O anjo está falando para João. João se ajoelha, ele fala: olha, não faça isso, não se ajoelhe. Eu sou o teu conservo, ou seja, eu te sirvo. Eu sou o teu conservo e conservo de teus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. E ele segue dizendo: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus Cristo profetiza. Ou seja, ele fala, ele mostra o final, ele mostra a vinda de Jesus, ele mostra o que nos espera. Né? Em João, na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 11, está dizendo: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ou seja, olha aí o que é o testemunho. Falar que Deus deu o seu Filho e a vida está nele, no seu Filho. Tá? E para encerrar, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 22 e 23, está falando: mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Ou seja, eu estou dando testemunho de quem? Meu? Não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isto é, que o Cristo viria padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, falando de Jesus Cristo, naquela época, no Velho Testamento, e aqui ele se refere ao Velho, eles deram testemunho de que Jesus viria, e ele veio a primeira vez. E agora nós damos testemunho de que ele retorna pela segunda vez. Então, meu querido, essa frase do Luiz Carlos de Viçosa, dizendo aqui que Deus esfrega o seu testemunho na cara de Satanás, isso não passa de um puro engodo e de pura mentira. É tudo que o diabo queria, era pegar mesmo o seu testemunho e levar diante de Deus para te condenar, para que você seja jogado no lago de fogo. A nossa sorte é que na nossa frente, entre nós e Deus, bem no meio, está o testemunho do Filho dele, Jesus Cristo, a nosso favor. Então, meu filho, antes de Deus olhar para você e te condenar, ele lembra do Filho, do testemunho do Filho, que limpou as nossas vestes com o seu precioso sangue, sendo ele em tudo obediente ao Pai até o fim. Aí sim, nós seremos aceitos diante de Deus. Acorda, irmão. Estes homens aqui são enganosos. E este homem conhece a Bíblia e ele está usando a Bíblia para te enganar. A única forma de você combater isso é também com a Bíblia, a palavra de Deus, para que você repreenda isso aqui. O adversário, Satanás, usou a Bíblia para confundir Jesus Cristo, para tentar enganá-lo. E ele foi derrotado também pela palavra, as Escrituras Sagradas. E de que forma? Da verdadeira interpretação bíblica, do modo correto que a palavra de Deus nos ensina, do modo certo que a mensagem de Deus nos transmite. O diabo pegou a verdade da palavra e, distorcendo a palavra, tentou enganar Jesus Cristo. Jesus Cristo rebateu com a palavra e com a verdadeira interpretação da palavra, obedecendo a palavra de Deus, ele derrotou o diabo. Estes homens aqui, esses anciões da CB, estão usando a palavra para tentar manipular as pessoas, para tentar confundir as pessoas, para segurar as pessoas dentro desta seita. E isso só vai ser vencido, eles só serão derrotados com a mesma palavra, só que com a interpretação correta da palavra, com a verdade,
lendo o texto e interpretando o que o texto realmente está passando de mensagem. E se você não for para as Escrituras, se você não estudar a Bíblia, você será levado por esses enganos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A teologia de alguns fala, eu vejo aí a teologia de alguns falando graça é perdão imerecido. É uma tradução de dicionário. Graça é o poder de Deus operando dentro de nós. Graça é o Espírito de Deus vive em você, te agitando, te arrancando da mão do pecado, é te empurrando na direção do céu, é te fazendo orar pelo seu irmão, pela sua irmã, é levantar de madrugada orar para o ministério, é levantar de madrugada orar para o ministério, para a sua filha, para o seu filho, para o seu vizinho, é gritar socorro aonde tem poder, aonde tem resposta, pode ser o homem mais iluminado do mundo, irmãos, não basta, nós temos que ser santo. Quantas vezes o inimigo ficou envergonhado, o Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. Pregou o seu testemunho.